de louvor, de adoração, um dia que nós separamos para buscar o reino de Deus e a sua justiça, para recebermos uma palavra revelada e inspirada pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para nos alimentar espiritualmente, para nos renovar, para nos fortalecer. Que o Espírito do Senhor tenha toda a liberdade de sondar os nossos corações, examinar todos os nossos pensamentos, tudo que há dentro de nós, e tirar de dentro de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Entendimentos que estão desalinhados com a Tua palavra, crenças, meu Deus, erradas, bloqueios mentais, emocionais, todo tipo de semente que não produz o trigo na nossa vida. Faz uma limpeza em nossos corações e tenha a liberdade de semear a Tua boa semente, aquela semente que vai frutificar o trigo da cura para aquele que está doente, está enfermo, seja de corpo ou de alma, aquela semente que vai frutificar o trigo da prosperidade financeira para quem está precisando de uma renovação, de uma transformação na sua vida financeira, o trigo que vai renovar a nossa fé, que vai avivar o nosso ânimo, renovar as nossas forças. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade para fazer a Tua obra nesta manhã de hoje. Que a partir de agora não seja mais eu, mas seja o Teu Espírito com a Tua igreja a tratar conosco, e que possamos sair daqui renovados, edificados, fortalecidos no Senhor, para uma nova semana que se inicia e para um mês também que ainda está nos seus primeiros dias. O mês da virada, mês de avivamento, mês de muita oração, consagração e de respostas em Deus. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Povo de Deus, bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar. Glória a Deus. Que bom revê-los na casa do Senhor. Isso, por favor. Glória a Deus. Eu quero compartilhar, aliás, primeiro deixa eu liberar, tem escolinha agora de manhã, não tem? As crianças estão liberadas para a escolinha. Criançada liberada para a escolinha, seguindo a tia Rosângela. Outra coisa, vocês estão vendo o grupo jovem, tudo com a camisa do Brasil. Não é por causa não é porque vieram para torcer para a seleção brasileira, não, tá? É porque hoje é um propósito de oração. Então eles vieram botar a camisa, porque eles vão fazer um propósito de oração pelo Brasil, não pelo jogo do Brasil. Se ganhar, melhor ainda, mas pela nação brasileira e pelo povo brasileiro. Por isso que os jovens estão com a camisa do Brasil. Até eu trouxe a minha. A última vez que eu usei foi 4 anos atrás. Tomara que caiba ainda em mim, em nome de Jesus. Mas agora, entrando na parte mais importante, eu vou começar com você hoje uma sequência de mensagens que Deus me deu na quinta-feira aqui, na reunião de oração. Na reunião de oração que estivemos aqui na quinta-feira, me veio uma palavra ao coração. Beleza, acabou a oração, esqueci daquilo ali. Aí fui para casa ouvindo um podcast, que não era nem bíblico, era sobre uma psicanalista falando sobre alguns assuntos da área. Só que estava no final dele já, indo para casa ainda, já acabou a aula dela. Aí trocou, né? Ele troca sozinho, trocou aleatório. Aí trocou aleatório para uma pastora, que eu já conheço, assim, de ouvir falar, mas não sigo, né? Acompanho ela. E ela foi falar exatamente daquele assunto que na oração Deus me levou ao meu coração, né? Aí o resto do caminho para minha casa eu fiquei pensando sobre isso. E de lá para cá eu fiquei meditando sobre essa palavra e Deus me deu assim, sem exagero, me veio pelo menos umas 5 pregações sobre esse assunto na minha mente. Então não dá para eu finalizar hoje essa mensagem. Aí eu falei, eu vou fazer uma série sobre esse assunto.
Na sexta-feira eu comecei a falar sobre isso, mas foi muito bom, principalmente de manhã, porque veio bastante gente de manhã. Aí o pessoal foi fazendo perguntas sobre esse assunto, aí foi estendendo a mensagem, né, sobre coisas que eu nem pensei, mas que a pessoa ou já passou, ou já viveu, ou ouviu algo do tipo. Aí foi virando uma pregação e uma conversa, e foi um culto edificante. E vou dar essa mensagem aqui para você também. É um estudo começando em Gênesis capítulo 12. Abra aí a sua preciosa Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Se alguém não sabe onde fica Gênesis, só pedir a uma criança da escolinha que ela acha para você. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? É fácil, até as crianças sabem disso aqui. Antes de eu ler o versículo, a nossa série de estudos, né, é sobre esse assunto. É para falar sobre a maldição. Vamos falar tanto sobre... Na verdade, o foco é falar sobre a maldição. Pastor, então é a palavra ruim, a mensagem. Não. É ruim para quem estiver debaixo dela. Mas para quem já foi resgatado, vai ser uma palavra excelente. E quando se fala de bênção e de maldição, tem muita confusão sobre isso. Às vezes você já deve ter assistido, por exemplo, um debate. Dois pastores respondem diferente. Um fala, é assim, porque está escrito assim, assim, assado. E ele mostra na Bíblia. O outro fala o oposto dele e também abre a Bíblia e fala, não é assim, na verdade é desse jeito, porque está escrito assim, assim, assado. Ou seja, ambos discordam, falam diferente, mas ambos mostram na Bíblia aonde eles entenderam aquilo ali. Aí quando você ouve aquele debate, chega no final, tu fica ainda mais confuso. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não é verdade? Mas ele mostrou na Bíblia, e é verdade, ele mostrou na Bíblia aquilo ali mesmo. Aí daqui a pouco vem um outro pastor e fala, né, isso não está errado, é desse jeito aqui, ó. Aí ele vai lá e também mostra na Bíblia e fica confuso. Eu falei, agora? Né? Quando se fala da bênção e da maldição, é a mesma coisa. Tem textos na Bíblia que vai falar ali, aí tu vai entender, é desse jeito mesmo, ela está escrito. Só que às vezes você vai ler um outro texto que parece que ele está falando o oposto. E agora, qual dos dois está certo? Vou te dar um exemplo que não é a mensagem de hoje. Mas essa daí eu vou guardar ainda, mas essa tem que ser detalhada. Se você ler, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 em diante, ali Deus fala para não colocar dentro da tua casa imagens de esculturas de deuses, pois são abomináveis ao Senhor, trariam maldição para dentro da casa. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. Então, quando eu leio aquilo ali, eu vou entender, olha, se eu trouxer para dentro da minha casa algo que é abominável a Deus, eu estarei trazendo maldição para dentro de casa. É o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 7. Acabei de citar até o versículo. Se você ler, é exatamente isso que ele fala. Só que, por exemplo, aí se você for ler um outro texto, a história, por exemplo, do José trabalhando na casa de Potifar, homem que era idólatra, homem que servia a vários deuses, dentro da casa dele tinha um monte de imagem, e a Bíblia vai dizer que por amor a José, até a casa dele foi abençoada, mesmo cheio de imagens. E aí? São dois textos, um fala diferente do outro. Não, pastor, então quer dizer que a maldição pega na casa, por causa disso aqui, daquela imagem, daquela escultura. Deuteronômio 7 fala que pega. Mas aí no caso de Gênesis, quando vê a história de José, ali já não pegou e ainda foi abençoada aquela casa. São duas coisas que são opostas. Um pastor pode falar pega, e ele mostra em Deuteronômio e outros textos. O outro pastor pode falar não pega, e ele mostra na história de José e outros textos. E agora, quem está certo, quem está errado? Eu te pergunto, pega ou não pega?
Silêncio é esse? Pega ou não pega? Se colocar algo amaldiçoado, abominável para Deus dentro da minha casa, pega ou não pega? Quem acha que pega? Levanta a mão para eu saber. Quem acha que não pega? Só uma acha que não pega? E a maioria não acha nada? Pastor, tu é confuso, pega ou não pega? E se eu sou de Deus e eu colocar, pega ou não pega? Ou então eu sou de Deus, eu não coloco. Mas aí o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu familiar, que não é de Deus, tem várias imagens, escultura dos santos, dos deuses que eles servem. E aí, pega ou não pega? Sendo que eu sou de Deus e não coloquei, mas o fulano é de Deus e não é de Deus e colocou um monte dentro de casa. Pega ou não pega? Tá vendo como é que gera dúvidas? A maior parte acha que pega, né? Pelo que eu tô vendo, a maior parte acha que pega. E se eu for, pastor, eu moro de aluguel, saí de onde eu estava, agora eu estou morando numa outra casa, quem morou aqui servia demônios, consagrou o local, e depois que o fulano veio morar, tá vendo vulto, tá ouvindo voz, tá sonhando com o demônio, e aí? Que tudo isso é real e acontece. Aí eu separei, por exemplo, algumas perguntas para você poder pensar. Nem todas eu vou responder hoje, não tem como, né? Ia dar horário até do Jogo do Brasil e terminar. É que é muito longo. Primeira pergunta: um evangélico pode ser amaldiçoado? Só ouvi a voz de um. Pode um evangélico? Não. Você é evangélico? Pode ser amaldiçoado você? Não. Ele ficou assim agora, e agora? Os outros podem, eu não. Outra pergunta: e um católico pode ser amaldiçoado? Não. Agora a terceira pergunta, a gente vai com a terceira pergunta vai clarear as outras duas. E um cristão pode ser amaldiçoado? Não. Você fez igual o Chaves? Não. Entendi nada agora, tá tão confuso que fez igual o Chaves. Não. Não é assim. Um cristão pode ser amaldiçoado? Não. Se não pode, aonde está escrito que não pode? E se pode, aonde está escrito que pode? Sexta-feira foi tenso, né, irmã Vera? Sexta-feira foi tenso aqui. Vamos lá. Se não pode, por que tantos vivem com medo da maldição? Não, cristão não pode. Então por que tem medo de macumba? Então por que quando passa na rua, se tem um troço, passa longe, não pega, aí tem até dinheiro ali, tem até dinheiro, como é que é? Tem até dinheiro ali, e por que não pegou o dinheiro? Tivesse no chão, tu pegava, se tá ali na farofa, tu não pega. Não, pastor, se eu pegar minha mão, vai dar doença na minha mão. E aí, pega ou não pega? O que você acha? É um assunto polêmico, sim ou não? Sim ou não, pessoal? É um assunto polêmico. Porque se você procurar, não é melhor nem procurar, mas se você procurar na internet, pregadores, pastores, teólogos, eles vão falar, vai ter aqui, eles vão falar que pega, e vai ter aqui, eles vão falar que não pega. E ambos vão abrir a Bíblia para explicar por que pega e por que não pega. Mas se a resposta é contrária um do outro, só tem duas opções. Ou um dos dois está certo, ou os dois estão errados. Os dois não podem estar certos. Se ambos respondem diferente, ou um dos dois vai estar certo, ou os dois vai estar errado. Vão estar errado. Agora, a resposta sempre, a verdade sempre é única. Não existe duas coisas opostas que são verdade. Existe duas coisas opostas e ambas são mentira, ou duas coisas opostas e uma é verdade, outra é mentira. Mas não tem como ter duas coisas opostas e as duas são verdade. Não tem como. Eu acabei de citar duas verdades que são opostas. Deuteronômio 7, maldição, a casa é amaldiçoada, e o José abençoa a casa do Potifar. E agora?
Só para não ficar confuso, mas eu vou pregar isso outro dia. Qual é a diferença? Isso vai te ajudar muito quando você lê a Bíblia. Deuteronômio está debaixo da lei. José está debaixo da graça. Entende? Aí explica por que são duas coisas opostas, mas nesse caso, uma se aplica à lei e a outra se aplica à graça. José não estava debaixo da lei, estava debaixo da graça. Tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, quanto José estavam debaixo da graça de Deus. Mas nem existia graça ainda, mas a Bíblia fala que eles viveram a sombra da graça, a sombra do evangelho naquela época. Amém, pessoal? Agora outra pergunta. Faz favor, estou até com calor já. Liga aqui para mim alguém, o Gabriel que é mais jovem aí, liga ele por favor. Só isso aqui tá bom. Na verdade podia ligar aqui do teu lado, né? Só vamos ter trabalho, né? Só para dar trabalho. É que eu sempre ligo esse, até esqueço que existe aquele ali. A maldição vem do diabo? Ou a maldição vem de Deus? Vem do diabo? Maldição vem de Deus? Não? Ou vem dos dois? Tem hora que vem do capeta, tem hora que vem de Deus. Quem acha que a maldição não vem de Deus, levanta a mão. Só isso, gente? Quem acha que a maldição vem de Deus? A maioria não acha nada, né? Quase a metade levanta o braço para nada. Mas não prefiro nem chutar. Porque se a maldição não vem de Deus, como que se explica Deuteronômio 28 quando fala que Deus fala assim, eu te amaldiçoarei? Como é que se explica esse texto? Mas se veio do diabo, e cadê Deus na história? Tudo isso se explica, a gente vai explicar tudo isso, uma parte hoje, outra parte não tem como explicar hoje, mas tudo isso se explica desde que você sempre tenha isso em mente. Esse aqui está escrito isso, mas se refere a Israel ou à igreja? É a antiga aliança, é a nova aliança, é o quê? Porque Deus trata com a humanidade de acordo com cada período, dispensação, aliança. Né? Eu já até preguei isso aqui uma vez, eu preguei uma palavra, até foi aqui, não sei se foi no Natal que eu preguei isso, não lembro, mas eu preguei Romanos 8, versículo 1, que fala assim, portanto, agora, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Aí eu expliquei que no livro de Romanos, mais de uma vez Paulo fala agora, quer dizer, agora não tem condenação, então antes tinha. Mas por quê? Porque Paulo faz comparações em Romanos entre a antiga aliança e a nova aliança. Aí eu expliquei, quando eu falei sobre isso, sobre 7 eras, 7 dispensações que tem na Bíblia. Tem o Gênesis 1 até Gênesis 3, quando não havia pecado na terra, tem do pecado até a lei, tem da lei até a graça, tem da graça até o arrebatamento, aí tem o pós-arrebatamento, que são os 7 anos de tribulação, tem o período milenar e os reinos eternos, os tempos eternos. Para cada uma dessas dispensações, Deus age de uma forma. É o mesmo Deus, mas age de uma forma. Tanto que quando você lê no Antigo Testamento sobre Deus e lê no Novo, não parece que é o mesmo Deus, não é verdade? Não parece mesmo que é o mesmo Deus do Antigo e do Novo. Mas é o mesmo Deus. Só que no Antigo, você está lendo qual capítulo do Antigo? Qual livro? Ali está falando da lei? Ali está antes da lei? Por que o povo antes da lei murmurou e não aconteceu nada quando Deus tirou do Egito? E por que depois que Deus deu a lei, Êxodo 20, murmurou e as serpentes comeram? Antes murmurava e não acontecia, agora murmura e a cobra morde. Não é verdade? Existe diferença. Então são muita coisa para estudar. Então, para você não entender errado, acompanha essa série de mensagens. Não vai ter como eu responder todas elas para você hoje, né? Mas eu vou começar a responder algumas. Inclusive, eu até vou falar isso aqui. Eu ia falar, não. Eu até pensei, eu vou falar isso aqui no grupo jovem. Porque as minhas mensagens, né, primeiro eu escrevo a mensagem, aí depois eu jogo a minha pregação para IA.
uma IA que eu uso sempre, que é para ela poder estar alinhando, né, a minha mentalidade e a minha dela, para ela gravar essas coisas ficar mais fácil, enfim, para estudo. Aí a IA discordou de algo que eu coloquei. Aí eu comecei a debater com ela. E no final ela concordou comigo. Não tô falando que eu sou melhor que a IA, não. A IA pega na internet. Só que teve coisas que eu coloquei, ela falou, olha, aqui não é bem assim. Aí eu falei, não, mas tá escrito assim. Aí ela começou a debater. No final ela mudou de ideia. Para tu ver que ela pegou na internet ao contrário. E depois, quando eu fui provando o que ela não achou na internet, ela mudou de opinião. É a primeira vez que isso aconteceu. Por que eu tô falando isso? Para tu ver como é que esse assunto é bastante polêmico. Quando no final do ano passado eu mostrei o Apocalipse para ela, ela não debateu, ela só falou, ó, tem essa verdade, essa e essa, tem um arrebatamento antes, tem no meio e tem depois. Aqui mais, ela só falou, isso aqui parece ser melhor, mas tem aquele ali, beleza. Essa não, ela foi contra, aí eu falei, não, tá escrito assim. Aí eu fui falando mais coisas que eu acho que ela não sabia. Que no final ela mudou de ideia. A IA mudou de ideia. Pra tu ver como é que esse assunto é bastante polêmico. Até uma inteligência artificial ficou confuso e mudou de opinião no final. Amém, pessoal? Mas a gente vai aprender muita coisa, mas tem que ficar atento, porque nem tudo dá para responder hoje. Para começar, vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Apenas o versículo 3 vai dizer assim, ó, se eu não estou enganado, é aqui que aparece a primeira vez a palavra bênção e a palavra maldição. 3. E abençoarei os que te abençoarem. Deus falando com Abraão, com Abrão ainda, né? Te abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. A primeira parte não tem dificuldade de entender. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, quando eu abençoo um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus recebe como se fosse para ele, e ele vai lá e também abençoa aquela pessoa. Hebreus 6, ele chega a dizer assim, ó, abençoando eu te abençoarei. Atos 20 chega a dizer, mais bem-aventurado coisa é dar, abençoar, do que receber. Né? Então, quem abençoa é ainda mais abençoado, segundo a Bíblia, né? E pode até ampliar, mas só até aqui tá bom. Agora, a outra parte que começa a ficar meio polêmico. Quem me abençoar, Deus vai abençoar. Então, eu fui abençoado pelo fulano e Deus vai lá e recompensa. Jesus falou, aquele que desse um copo de água fria para um dos seus discípulos, não perderia o seu galardão, foi ou não foi? Aqui, ó. Quem encheu esse copo aqui? Aí, ó, mais um galardão para a senhora. Jesus que falou isso, ele não estava brincando. Ele nunca fala brincando, Jesus? Não tem uma vez ele falando brincando, é o que ele falou, né? Então, quer dizer, a pessoa me abençoou, Deus também vai lá e abençoa ela. Aqui não tem dificuldade. Agora, olha a segunda parte. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Amaldiçoarei, ó, Deus falou, eu vou amaldiçoar a pessoa que amaldiçoar você. Então eu fui amaldiçoado? Porque Deus vai abençoar quem me abençoar. Então eu fui abençoado, Deus vai abençoar fulano. Mas Deus vai amaldiçoar aquele que me amaldiçoar. Então eu fui amaldiçoado, e a pessoa que me amaldiçoou, Deus vai lá e toma minhas dores e amaldiçoa ela também. Aí ficam os dois amaldiçoados? Vocês são filósofos, né? Tira da minha, coloca no outro. Então caiu em mim, mas ele tirou e botou no outro. Como é que funciona? Porque, olha o texto disse, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Então eu fui amaldiçoado, e aí Deus vai lá e amaldiçoa também a pessoa que me amaldiçoou, que fez um trabalho contra a minha vida, que jogou uma praga, que me olhou torto com muita inveja, aquele olho grande. Aí Deus vai lá e amaldiçoa ela também? Porque, olha, no português vai parecer que eu fui amaldiçoado.
Amaldiçoarei aquele que amaldiçoar você. Então eu fui amaldiçoado, aí Deus vai lá amaldiçoar a pessoa também, porque Deus falou aquele que te amaldiçoar. Então eu fui amaldiçoado? Será que está claro esse português? Primeiro, na Bíblia, né? Na Bíblia, a palavra hebraica, desse texto aqui mesmo, para bênção, é a palavra beraca. Eu já até sabia disso, porque na história de Josafá fala isso, né? O Vale de Beraca, onde ele venceu aquela guerra. Quer dizer, a palavra beraca quer dizer favor de Deus, prosperidade, benefício concedido. E isso aqui eu achei interessante, a palavra bênção quer dizer capacidade para frutificar. Essa eu não sabia. Agora que eu descobri. Favor de Deus, prosperidade, um benefício concedido e capacidade para dar fruto. Maravilhoso a palavra bênção, né? Beraca. Agora, a palavra maldição quer dizer, é a palavra kelala, quer dizer, inclusive está Kelly, mas é kelala, o corretor trocou. Escrevi kelala e botou Kelly. Debaixo de desgraça, juízo e desonra. Isso é forte, né? Só que tem um porém, né? A palavra kelala é tratar com desprezo, desonrar, menosprezar e lançar uma maldição. Tem uma diferença, só no hebraico tem isso. No original, no português não tem. Deus falou assim, ó, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Quem me amaldiçoar é a palavra kelala. Quem Deus vai amaldiçoar tem a palavra ara-kelala, quer dizer o quê? Uma sentença de maldição. Então a pessoa que tentar lançar uma maldição sobre um homem de Deus, uma mulher de Deus, kelala, Deus vai lá e lança sobre ela uma sentença de maldição. Só no original que está assim. Ele não botou igual, ele colocou uma palavra antes, ara, para dar uma sentença. Quem tentar amaldiçoar um homem de uma mulher de Deus, vai receber uma sentença do próprio Deus de maldição. Ou seja, é muito mais pesado, porque ela recebe direto de Deus aquela sentença. Amém? Fala pro teu vizinho assim, cuidado comigo, hein? Sou homem de Deus, hein? Mulher de Deus, hein? É melhor tu me abençoar, hein? Me olha torto, não. É uma sentença. Isso aqui é muito forte, né? Achei isso bem forte. Agora, outra pergunta, vai lá para 1 Samuel, capítulo 17. Já eu vou explicar tudo isso aí. As perguntas que eu fiz que não tem resposta, já vou responder. 1 Samuel, capítulo 17 agora. Essa semana eu gravei essa mensagem aqui. Preguei ela na quarta-feira passada e gravei na terça-feira, a segunda ou terça eu gravei ela na live. Muito boa, inclusive até eu falei, foi uma das melhores mensagens que eu já gravei na vida. 1 Samuel 17, somente o versículo 43. Deixa eu ler ali na televisão. Hoje está fácil para vocês, são só 4 livros fáceis. 1 Samuel 17, 43 vai dizer assim, ó. Disse, pois, o filisteu a Davi. Qual o nome do filisteu mesmo? Não, o nome do filisteu. Golias. Disse o Golias a Davi. Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Aquele cajado de pastor, né? E o filisteu Golias, pelos seus deuses, o que ele fez? Pelos deuses dele, as entidades, os demônios que ele servia, ele amaldiçoou a Davi. Davi foi amaldiçoado? Não? Ué, volta lá aquela parte que estava. Davi foi amaldiçoado ou não foi? Aqui está escrito que em nome dos deuses, em nome da entidade tal, do demônio tal, e não sei o que, ele jogou praga, falou maldição. Ele não só falou os males sobre ele, mas falou os males em nome dos deuses dele. Jogou aquela praga. Aí vai dizer, Golias, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Davi foi amaldiçoado, sim ou não? Eu gosto dos que tem coragem de falar, porque fica um fala assim, outro fala não. Para mostrar que está meio confuso, né? Gênesis, Deus falou, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar.
Aí vem agora o Golias e jogou a maldição sobre Davi. Amaldiçoou Davi. Aí o Davi foi amaldiçoado e Deus foi lá e amaldiçoou Golias. E os dois ficaram amaldiçoados? Dependendo de como eu pergunto, fica mais fácil de responder, né? É a mesma pergunta, né? Mas se perguntar de um certo jeito, fica difícil de saber. Aí vamos lá. Não, aqui, ó. Amaldiçoou Davi. Amaldiçoou a Davi. Aí o que aconteceu nas sequências da história? Davi pegou a tiradeira. Quando ele correu para cima do filisteu, ele tropeçou, caiu de cara no chão, se machucou todo, pegou de novo a tiradeira, o negócio arrebentou, bateu na testa dele a pedra. Foi tudo isso que aconteceu, não foi? Porque ele estava amaldiçoado, não foi? Foi nada disso, não? O que aconteceu? Tum. Pelo resto da história, você consegue perceber claramente que Davi não foi amaldiçoado. Então, para deixar bem claro, não é porque em Gênesis 12 diz amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e quer dizer que eu fui amaldiçoado. Não é porque está escrito Golias amaldiçoou a Davi, e quer dizer que Davi foi amaldiçoado. Essa é a forma bíblica para traduzir para o português. Mas o sentido certo é: Golias lançou uma maldição sobre Davi. Deus fala: amaldiçoarei aquele que jogar, lançar uma maldição sobre você. Porque jogar a maldição, lançar uma maldição, olhar para mim com inveja, de olho torto, jogar uma praga, fazer um trabalho contra a minha vida, isso a pessoa até vai fazer. A maldição pegar, me atingir, é outra história. Então, quando fala amaldiçoou, não quer dizer que o Davi foi amaldiçoado. Quer dizer que ele jogou uma maldição sobre ele. Mas claramente, já vimos aqui, a maldição não pegou. Amém? A maldição não pegou. Então, só para deixar claro, a maldição não pegou sobre Davi, ainda que em nome dos deuses, das entidades lá, dos guias, cada época e cada país dá um nome diferente, mas na Bíblia, resumindo, é tudo demônio, não pegou. Não só não pegou, mas quando ele fez isso, na mesma hora o que acontece? Deus vai lá e dá uma sentença de maldição sobre Golias. Porque está lá em Gênesis 12 escrito isso. Eu vou amaldiçoar aqui. Golias jogou maldição em você, Davi? Não só não vai pegar em tu, Davi, mas agora eu vou cumprir o que eu prometi para Abraão e a sua descendência. Davi era descendente. Agora eu vou lançar uma sentença de maldição sobre ele. Então, quando isso aconteceu, quem é que foi amaldiçoado? O Golias ou Davi? O Golias. Quem acabou sendo amaldiçoado é o próprio Golias. E não a maldição que ele jogou dos deuses, mas uma sentença que o próprio Deus colocou sobre ele. Ou seja, é ainda pior. Porque se é do inimigo, vamos orar, repreender. Se é Deus que colocou, somente o perdão, através do arrependimento, é que cancela ela. Senão nada mais cancela. Dura a vida inteira, se a pessoa não for perdoada através do seu arrependimento. Amém, pessoal? Então, está ficando um pouco mais claro, né? Agora, Davi não foi amaldiçoado, mas o Davi, ele viveu na lei, na época da lei. E se você ler Antigo Testamento, na Bíblia do Antigo Testamento, fala de maldição adoidado. Fala ou não fala? Fala de um monte de maldição, né? Agora, quando você vai ler Novo Testamento, a palavra maldição quase não aparece. E, na verdade, na igreja, a palavra maldição só aparece uma vez em Gálatas. E tem um porquê, mas não tem como explicar tudo disso aí hoje. Mas tem um porquê. Mas até aqui está dando para entender um pouquinho. Então, Davi foi amaldiçoado, sim ou não? Não. Quem é que foi amaldiçoado? O próprio Golias. Lançou, jogou, mas não foi. Toda vez que você lê o fulano foi amaldiçoado, quer dizer que a pessoa jogou a maldição. Não quer dizer que realmente ele foi, pegou. Quer dizer que a pessoa lançou, jogou, mas não pegou. Agora, Provérbios 26. Provérbios capítulo 26.
Em toda a minha vida, que eu lembro aqui, sexta-feira foi a primeira vez, hoje é a segunda, que eu prego Provérbios 26:2, para falar aqui da maldição. Eu não lembro de nenhuma vez que eu tenha feito isso, apesar de, desde que eu me converti, eu ouvi muito esse versículo aqui. Eu vou até explicar para você. Eu vou ler só por causa disso. Ele nem se encaixa muito com a história de hoje, com a mensagem de hoje, mas eu vou ler só por causa desse, para poder tirar já uma dúvida e uma culpa da cabeça de muita gente. Provérbios 26:2 vai dizer assim, ó: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, no seu voo. Só o final que eu quero, isso aí, ó, deixa a parada aí. Assim, a maldição sem causa, ela não virá. Fala comigo, para ter maldição, tem que ter uma causa. A maldição sem causa não virá. Aí eu vou te falar um negócio, sem citar nomes, mas porque eu já vi muito. Então, muito mesmo. Então eu tenho que comentar sobre isso. Não é porque está escrito que a maldição sem causa não se cumpre, tem que ter uma causa, que qualquer coisa é causa para ser amaldiçoado. Eu já... Engraçado, vou te falar assim, mas sem ainda citar nomes, é porque está gravando e até porque não convém falar. Mas eu, por exemplo, já atendi muita, estou te falando, né? 1, 2, 3, 4, 5, não. Já conheci muitas pessoas. Curiosamente, todas elas são ou vieram da mesma igreja, ainda são de lá ou saíram e da mesma igreja, e que qualquer coisa para elas é causa de maldição, baseado nesse versículo, porque foi ensinado na igreja dela dessa forma. Por exemplo, eu já vi gente que, se o pastor fizesse um propósito e a pessoa não pegasse aquele propósito, ela estava dando causa para ser amaldiçoada. Se saísse da igreja, ela estaria dando causa para ser amaldiçoada. Então eu estou falando de muitas pessoas que eu já atendi, em pânico. Eu lembro de algumas que eu fui conversando comigo mesmo, cheio de medo, porque viu que tinha muita coisa errada na igreja dela. Aí o pastor pregava em cima de opressão, porque se você não fizer... Aí uma delas foi até uma igreja que eu passei, isso aconteceu na graça. Esse cara se infiltrou na nossa igreja, ele pregou onde eu cheguei a pregar também, onde eu cheguei até a tirar do zero aquela igreja lá. Aí, só que ele veio de outro lugar, e ele se infiltrou, não era nem pastor, na verdade, ele era auxiliar, não chegou a ser pastor. Aí uma longa história, ele foi mandado para lá, de onde eu saí. Aí ele chegou a pregar, tudo ele queria pregar, ele falava: se você não obedece, se você não faz, você vai ficar debaixo de maldição. Aí ele chegou a falar assim, na igreja que eu estava, o irmão desobedeceu, morreu num acidente de carro. Tudo era assim que ele falava. Aí, daqui a pouco eu fui fazer uma entrega lá onde eu já fui pastor. Aí eu conversei com os irmãos. Aí, aquela igreja lá, eu ganhei todo mundo zero. Quando eu cheguei lá, tinha um casal de obreiros, mais um casal de membros. Tinha 4 pessoas na igreja. Saí de lá, tinha 50, tinha 4 quando eu cheguei. Então, tudo que eles sabiam era o que eu ensinei. Aí quando eu cheguei lá e fui visitar os irmãos, eles começaram a falar umas coisas que eu fiquei assim, cara, eu nunca ensinei isso pra eles. Estavam falando, não, que esse cachorro tá amaldiçoado, desde que esse cachorro entrou aqui em casa, aí tá acontecendo isso na minha casa. Eu fiquei ouvindo isso, de várias pessoas. Aí eu comecei a questionar, a perguntar, aí eu fui procurar os irmãos mais maduros. Tem aquele irmão que é muito inocente, bobinho, né? E tem aquele que é mais maduro da cabeça. Aí quando eu fui procurar os mais maduros, não, pastor, aqui o fulano de tal... Tudo ele fala que se a gente não obedece, se não faz a oferta que ele pede, se não pega o propósito, se falta o dia da campanha, não sei o que, ele fala que cai na maldição, é amaldiçoado, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu vi um povo que come, e pegava esse texto aqui, ó. E veio da mesma igreja que eu estou falando também, da onde de outros lugares, outras pessoas, estava tudo com medo também. Aí o povo sai daí, às vezes tá vendo que tá errado, sai da igreja. Aí outro lugar, uma pessoa saiu, pastor, quando eu saí, eu lembro que eu saí com muito medo de acontecer comigo. Porque o pastor falava que ia acontecer isso, ia acontecer não sei o quê, que tinha que obedecer ele. Meu irmão, pelo que o pastor não é Deus, né, pessoal? Nenhum homem tem esse poder todo, né? Mas não é porque maldição sem causa não se cumpre
que qualquer causa é brecha para maldição, pelo amor de Deus. Por exemplo, domingo é dia de estar na igreja, sim ou não? Quem aqui já faltou domingo alguma vez na vida? Olha quantos amaldiçoados. Tá amarrado, gostei, tá amarrado. É errado faltar domingo? É errado. Aí é uma causa para ser amaldiçoado? Claro que não. Claro que não. Aí eu passo, pessoal, vou passar aqui hoje o envelope da Santa Ceia, você poder ajudar na oferta. Porque pode ajudar? Ah, pastor, não vou fazer não. Está amaldiçoado porque não fez oferta de Santa Ceia? Mas começa a pregar isso. Aí a pessoa fica com muita culpa na cabeça. Tem gente que tem a mente madura, como eu falei, tem uma cabeça mais madura. Tem gente que é mais bobinha, mais inocente talvez, não discerne, sai recebendo tudo. Aí fala um negócio, a pessoa fica cheia de culpa, de condenação, de medo. Eu conheço várias pessoas que não saem dessa igreja porque tem medo. Eu já atendi. Eu falo, por que tu não sai? Não saio não. Estou te falando é do Espírito Santo. Já atendi. Pessoa, tem um que mora lá no meu prédio. Até sexta-feira, quando eu fui embora, eu cheguei aqui 7h15 da manhã, cheguei em casa 9 horas da noite. Ele falou, o senhor tem tempo? Eu falei assim, tenho muito não, irmão, tô doido pra chegar aqui e dormir. Então eu falei, pode falar, eu já sabia que ele ia falar da igreja. Aí começou a falar, não sei o que, ela fica assim, meu Deus, eu já falei pra ele, por que tu não sai? Nunca ele para falar algo bom, só fala coisa ruim. Aí sexta-feira, agora de novo foi falar. Aí por que eu não saio? Não saio não, tenho medo. Porque todo pastor que passa lá fala que se sair vai ser mal. Aí eu falei, porque olha que interessante, numa outra religião, o demônio aparece e fala, se tu sair eu mato teu filho, se tu sair eu faço isso contigo, uma outra religião. Aí quer dizer, agora na igreja, o pastor faz o mesmo papel que o capeta na outra religião, se tu sair, vai acontecer isso com teu filho, no teu casamento, com a tua mulher. O que o capeta, o demônio faz numa religião, tem pastor fazendo na igreja. E a pessoa fica presa com medo, né? Aí eu já vi alguns que não saem de jeito nenhum por causa disso, e outros que saíram e falaram, pastor, quando eu saí cheio de medo. Eu orava, pedia para Deus ter misericórdia, não sei o quê, porque o negócio está na cabeça. Então, só para deixar claro, realmente, para a maldição acontecer, tem que ter uma causa. Mas não é qualquer coisa que vira causa para a maldição, pelo amor de Deus. Tem que ser algo, iniquidade, algo grave, algum envolvimento com ocultismo, um pecado constante. Aí sim, vira uma causa ou para ação demoníaca, ou para os dois, para maldição, e por aí vai. Mas só para deixar claro, para você ficar bem tranquilo, que não é assim que funciona não. Inclusive, olha o absurdo agora, isso aqui é mais absurdo de todos. Não, de todos acho que não, mas é bem absurdo. Na época eu era estava auxiliando, né? Não sei se eu já era obreiro, sei lá, estava evangelismo da igreja. Aí todo mundo saiu para evangelizar na rua. Aí cada um pegou o jornal show um pouquinho de jornal show da fé, a taça de azeite, caderno de oração. Aí no altar tinha uma caixa de oração que a gente levava para a pessoa poder ler e ela parar para colocar o nome no caderno e a gente aproveitava para evangelizar a pessoa. Aí cada um pegou uma coisa, o filho desse obreiro, que também foi dessa igreja, agora era obreiro da graça, aí ele foi pegar, ele viu que todo mundo pegou tudo, ele não pegou nada, ele tinha uns 12, 13 anos. Ele foi pegar a caixa de oração para levar junto para evangelizar. Aí quando ele pegou a caixa, o pai dele, obreiro, chegou e falou assim, não, deixa ele pegar não, para ele não pegar carga sobre ele. O obreiro falou isso pra gente, que se ele pegasse, obreiro, não estou nem falando de membro não, falando de alguém que teoricamente tinha que ter um conhecimento maior, né? Falou, se pegasse a caixa de oração para levar lá para a rua, ia trazer carga sobre ele. Alguém já ouviu algo parecido? Já ouviu? Alguém já leu isso na Bíblia alguma vez? Ou seja, é falado às vezes na igreja, a pessoa vai lá e propaga, mas biblicamente você nunca viu isso na Bíblia. Aí daí começa aquela questão, aí vai ampliar. Que é tudo estratégia do inimigo, a pessoa se afastar da igreja. Não, pastor, isso aqui eu vi muito em Nilópolis, porque lá tem muita gente entrando. Eu vi mais lá porque lá muita gente entra. Diversas vezes. A pessoa entrava, entregava o jejum no altar,
pedia para oração, né? Ficava sentada agora assim. Daqui a pouco ela fala, pastor, o senhor é pastor? Sou sim. Você pode fazer uma oração por mim? Posso. Isso aqui eu vi mais de, 30, 40 vezes em Nilópolis. Pode fazer oração por mim? Posso. Oração pelo quê? Aí a pessoa vai lá e fala, não, pastor, eu sou do círculo de oração da minha igreja, sou do grupo de intercessão, sou responsável da oração, algo assim do tipo, né? Da minha igreja. Aí, um exemplo. Eu oro muito pelos doentes. E por isso eu estou doente. A carga delas cai sobre mim. Ora por mim, porque não é fácil, não. Se eu crescer nela, ela fala, não, a carga toda vai cair sobre mim, eu não quero ficar doente. Se eu cresço no que ela falou, né? Eu vou orar para tu ficar... Eu fico doente depois? Ela fala isso. Não, pastor, ora por mim. Engraçado que isso é muito parecido. Acho que todas as vezes foi mulher, responsável da intercessão, do ciclo de oração, algo assim do tipo, falando a mesma besteira. Não, pastor, ora pelo meu casamento, porque eu faço parte do grupo ali da intenção de casais, e aí porque eu oro, e alguns falam assim, ó, e Deus me usa muito. Muitos casais foram restaurados, vai por causa disso, a carga cai sobre mim, aí o meu marido tá me traindo com 25 mulheres diferentes. Porque eu oro pelo casamento dos outros, aí cai uma carga, uma maldição no meu casamento, aí os outros é abençoado, mas o meu casamento é quebrado. Porque eu oro pelo filho dos outros, aí o filho dos outros é abençoado, mas o meu vai lá pro crime. Porque eu oro pela saúde dos outros, aí a carga cai sobre mim, a pessoa é curada e eu fico doente. Quem já ouviu coisas do tipo? É verdade ou não é? Eu já perdi a conta de quantas vezes já ouvi isso. Aí quer dizer, se eu aprender isso, então é melhor não orar. É tudo que o diabo quer. Não ora pela saúde de ninguém não, hein? Senão tu vai ficar doente, olha o capeta ensinando. Se tu orar pela família do outro, a carga vai cair na tua família, hein? É tudo capeta pra você poder parar de orar. Falando que vai pegar carga. Aí a pessoa é nova na igreja. Aí tá vendo aquela irmãzinha que na oração do fogo, meu irmão, mulher rodopia e ora forte, não sei o quê, tá cheio de carga. Aí tu fala, eu não quero esse grupo de oração, não. Ela vai se modelando naquela irmã, naquele irmão, e não no que está escrito. Aí acha que não, eu não quero ser obreiro. Não, ser obreiro, Deus me livre. Ser obreiro pega a carga dos outros. Não é verdade? Você consegue perceber que tudo isso é mentira do diabo? Para a pessoa não ser obreira? Para a pessoa não orar? Para a pessoa não fazer, ficar com medo? Inclusive, a irmã foi uma que falou comigo na sexta-feira, né? Que não sei se a senhora tinha um caderno de oração, não é isso, irmã Sueli? Tinha um caderno de oração, colocava o nome, já tive isso. Colocava o nome e orava. Aí a obreira falou, como é que a obreira falou? Ela tinha um caderno de oração, orar pelas pessoas. Aí falou, porque tá pegando carga dos outros, ficar doente, trazer mal para casa. Olha que coisa. Da onde está na Bíblia isso? Mas é tudo capeta para a pessoa não orar. Para não fazer a obra de Deus. Porque o diabo sabe, tem que parar de orar. Porque quando tem alguém orando, vai estar atrapalhando meus planos. Sai orando ali. E orava. Obreiro, hein? Fala comigo assim, obreiros, honras, abençoada. Obreiro falando isso para a irmã. Mas a pessoa aprende errado. Aí tudo é maldição, tudo é carga. Não bota, outra coisa, não bota a mão na cabeça não, que se você orar, vai pegar a carga da pessoa. Não ora, senão pega a carga da pessoa. Só que isso acontece. Isso aí é uma doutrina espírita. Não é cristã. Na Bíblia se expulsa os demônios. Na Bíblia não tira de alguém e traz sobre si. Você expulsa. É porque a pessoa que fala isso para você, não porque está pegando carga dos outros, você fala assim, cara, você está lendo o quê? Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João ou de Allan Kardec? Porque em Mateus, Marcos, Lucas e João só está escrito para expulsar. Talvez no de Allan Kardec está escrito que é sobre você.
Mas eu não sigo o evangelho dele, eu sigo o evangelho do que está na Bíblia. Amém, pessoal? Mas a pessoa acredita nisso, pega a carga dos outros, fica doente. Aí uma coisa que a pessoa fala, né? Aí na oração da libertação, joga a mão para trás. Aí a carga vai caindo para trás. No final tá lá a Viviane, tá lá o Wanda, pega a carga de todo mundo, ó. Vum, todo mal, em nome de Jesus, sai. Aí a Viviane joga lá para trás, vai lá na Mãe Vera. Joga para trás, vai lá na Vianete. Olha o Henrique é o último, vai pegar a igreja inteira, o Henrique, ó. Mas a pessoa fala que aprendeu isso, que foi ensinado isso. Aí quer dizer, fica com medo. Cadê a fé nessa história? Cadê Jesus nessa história? Mas são coisas que, pelo menos para mim, que a única igreja que eu frequentei foi a da Graça, já fui aprendendo direitinho, é absurdo. Mas para quem já frequentou um monte de igreja, e essas que tem pastor que Deus nunca chamou para ser pastor, ela não tem chamado, ela não entende, porque para ser pastor e ensinar, Deus tem que dar o chamado, aí Deus vai ter que dar o entendimento da Bíblia para ela. Aí ela não tem chamado, ela vai lá e lê um negócio e não entende nada, aí ouve um negócio, vai lá e replica o negócio, aí era de outra religião às vezes, aí traz da outra religião para dentro da igreja também, e o povo às vezes não presta atenção em nada, não entende nada também, aí começa a aceitar qualquer coisa que é falado. Aí fica aquela confusão dentro da igreja, pegando carga, eu fico doente. Eu lembro de um homem que ele falou que ele era missionário, estava muito ruim de vida ele. Mas ele falou exatamente isso para mim, lá na Vila do Pinheiro, foi um dos mais recentes. Ele falou mais ou menos assim: Deus me usa muito para curar, para profetizar, no sobrenatural, mas por isso a vida financeira, a mulher largou ele, a vida financeira quebrada, doente, que era a carga que ele pegava dos outros. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui. Bota em Lucas capítulo 10. Igual de manhã eu lembrei também, né, na sexta. Eu lembrei agora de novo. Tá nem anotado, mas eu lembrei agora. Só para você poder entender que isso não é bíblico. Lucas capítulo 10, versículo 17. Acho que é o 17, veio? Isso, ó. Nos versículos anteriores, Jesus enviou os discípulos para as cidades para pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Eles foram. Depois voltaram. Quando voltaram, está escrito aí, ó. E voltaram os 70 discípulos, de 2 em 2, voltaram. Como é que eles voltaram, pessoal? Depois que eles pregaram o evangelho, curaram os enfermos e expulsaram os demônios, olha como que eles voltaram. E voltaram os 70 com o quê? Com diabetes, não foi isso? Capengando, e macumbados. Como é que eles voltaram? Com alegria. Depois de impor as mãos sobre os doentes, expulsar o demônio, eles voltaram como? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, nos obedecem. Então eles expulsaram demônios, fizeram libertação nas pessoas, aí voltaram cheio de... Não voltaram cheio de dor de cabeça, passando mal, pesado, carregado, doente, capengando. Eles voltaram cheio de alegria pelo que estava acontecendo. Aí agora o versículo 19, pula direto para o 19. Aí ele fala assim, ó: eis que vos dou poder, Jesus falando, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo. Olha esse final quebra todo esse entendimento errado da carga, ó. Toda a força do inimigo, olha agora, e nada, fala comigo, nada vos fará dano. Bota na King James essa parte aí, na King James. Nada vos fará dano algum. Fala comigo, nada causará dano algum. King James, ó: serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Próximo. Agora essa parte: e nada vos fará qualquer mal. Ah, não é essa que diz não. Então deve ser na atualizada. Tem uma que diz absolutamente nada. Eu gosto quando bota absolutamente nada. Deve ser na atualizada ou na NVI. Eu li tanta tradução diferente que eu até esqueci. Absolutamente nada. Então, pastor, esse negócio de orar pelos outros traz carga? Não, está escrito que você não vai receber dano nenhum. Não receberá nenhum tipo de dano. Não, porque quando você começa a fazer a obra, você começa a cutucar a onça com vara curta.
Aí o negócio começa a ficar feio pro teu lado. Você começa a trabalhar para a igreja, fazer não sei o quê, e vai fazendo, vai evangelizando, aí o inimigo fica furioso contigo, aí começa a acontecer lá na tua casa. É verdade, pastor, que o diabo não pode contra mim, que sou de Jesus, por isso que ele vai lá no meu filho. Olha o crente falando. Ele não pode contra mim, por isso que ele age na minha vida do meu marido, porque eu estou fazendo a obra de Deus, não sei o quê. Hebreus 6 vai dizer, abençoando eu te abençoarei. Mas o crente trocou e botou, abençoando, tu vai pegar a carga dos outros. Abençoando, tu vai acabar trazendo problema para tua casa. É o contrário. É exatamente ao contrário. Quer ver a tua família ser abençoada? Não ore só pela sua família, ore pela família dos outros também. Quer ver a sua vida financeira ser abençoada? Não ore só pela sua vida financeira, ora pela vida financeira de alguém também. Quer ver Deus dar para você algo? Pede esse algo para alguém. Aí Deus pode ser que não dê nem para aquela pessoa, mas para você ele dá. Quantas vezes você recebeu bênção de Deus que você não pediu para você, você pediu pelo fulano, e Deus foi lá e deu para você? É assim ou não é? É assim que funciona. Mas o crente trocou. Não que se você ora, pega carga, pega maldição, é causa não sei o quê, aí o inimigo fica furioso. Isso não existe, pessoal. Eles voltaram cheios de alegria e Jesus disse, absolutamente nada vos causará algum dano. Amém? Esquece que outras pessoas falam, fica com a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com o que os outros falam. Deus tem compromisso com o que ele falou. Eu ouvi um pastor falar uma coisa interessante, é parecido. Ele fala assim, olha, o meu compromisso é com aquilo que eu preguei e não com aquilo que você entendeu. Eu falei, interessante, que é verdade, né? Deus é a mesma coisa, o meu compromisso é com aquilo que está escrito. Não é com o que você aprendeu até na igreja por aí, não. É com o que está escrito. O que você entendeu, o que o outro falou, é o que o outro falou. Meu compromisso não é isso, não. Meu compromisso é o que está escrito. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, não o que você entendeu. Amém, igreja? Bem resumido, rapidinho. Vale a pena comentar. Já que a Vanessa está aí também, a Vanessa, ela vai lembrar. Lembra lá em Morro Azul, a gente conheceu uma família que era de Sacra Família. Lembra dessa nossa moça? Ela chegou magrinha, mostrou foto dela bem mais fortinha. Ela tinha perdido, se eu não estou enganado, 30 quilos em um ano. Lembra disso, Vanessa? Porque tudo que ela comia, ela vomitava há já um ano. Aí foram lá na igreja, o marido, ela e a mãe dela. Resumido, né? Eles moravam numa casa que era uma fazenda, mas eles não eram dono da fazenda, só era empregado e morava naquela casa. Os donos era do Rio, sei lá de onde, só ia lá final de semana de vez em quando. Aí ela contou sobre a casa, sobre quem eram os donos, o quartinho, que eles faziam coisas para as pessoas, obra de satanismo, de ocultismo, essas coisas, né? Aí a gente, beleza, eu não lembro do detalhe se eu orei já na igreja, eu sei que eu não tinha nem carro na época. O marido dela levou todo mundo no carro. Só eu tinha a Vanessa, não tinha Ezequiel nem Lídia, foi em 2017 isso. Aí a gente foi para a casa deles, vimos lá a fazenda, a casa. Aí do lado da casa dela tinha a outra casa que era dos donos, e parede com a casa tinha um quartinho fechado, trancado com cadeado tudo, corrente e cadeado. Esse quartinho devia ser metade do altar, mais ou menos assim, ó, daqui da parede até ali, ó, essa reta aqui, aquele quartinho, né? Aí ela falou, pastor, é ali que ficam as coisas. O senhor quer ver? Eu falei, quero. Resumindo, né? Aí ela pegou a chave, destrancou, entrou. Quando a gente entrou naquele quartinho, tinha um altarzinho, um altar, e diante do Espírito Santo. Eu não contei, mas diante do Espírito Santo. Você sabe disso. Devia ter mais de 30 imagens de demônios diferentes. Diferente, não é a mesma não, diferente. Em cima daquele altarzinho tinha várias imagens assim, esculturas desse tamanhozinho. Sobre aquele altar, várias. Dos lados tinha um quadrado onde tinha nome e fotografia de um monte de gente, dos dois lados. Tinha imagens desse tamanho assim, ó, dos lados também. Na parede, vários quadros de tudo que é tipo de entidade, demônio. Estava lotado naquele quarto, né? Aí eu e a Vanessa chegamos, ungimos o azeite na cabeça de cada um ali, tacou naquele negócio ali, fizemos a oração, resumindo, né? Repreendemos aquele mal. A mulher foi curada. Depois de um ano ela comeu e não vomitou mais, foi curada, foi liberta e curada, né? A família inteira abençoada. Por que eu tô falando isso agora? Quando a gente foi embora de lá, como é que a gente saiu de lá? Com dor de cabeça? Passando mal?
pesado. A gente saiu de lá como? Cheio de alegria pelo que aconteceu. Eu contei esse cara, tem vários, mas esse eu acho que é o que mais chega perto do que a pessoa pensa de errado. Não, porque o senhor entrou dentro do quarto do capiroto. Tinha um atrito mais e mais lá dentro. Então, no mínimo, tinha que sair dali com dor de cabeça. Tinha que sair dali, né, puxando perna, alguma coisa aconteceu. Dor na coluna, tô com um peso, meu Deus, faz um jejum para limpar, tirar a carga. Não aconteceu nada. Saímos dali cheio de alegria, nada causará dano algum, e a mulher ainda foi curada e liberta. Diga glória a Deus. Foi o que aconteceu. Mas muita gente, depois dessa daí, pastor, sair dali pesado, dor de cabeça. Ah, um detalhe. Ah, pastor, mas é porque o Senhor é pastor. A pessoa pode ser pastor e ser amaldiçoada. A pessoa pode ser bispo, pode ser até apóstolo, ou sei lá qual é o título que ela inventou que tem. Ela pode ser amaldiçoada. Ela pode entrar num quartinho desse dali e sair dali arrebentada. Ela pode. Amém? Não tem nada a ver com ser pastor. Tem a ver com ser de Deus e não é de Deus. A diferença é quem é de Deus e quem não é. Amém? Então, por exemplo, maldição pega em cristão é algo a se pensar. Agora eu te afirmo, maldição pega em evangélico? Pega. Maldição pega em católico? Com certeza pega. Se o evangélico for cristão, aí é algo a se pensar. Vou responder agora não. Se o católico for cristão, aí é algo a se pensar. Mas se só vem para a igreja, só vem para cá, todo domingo eu estou na igreja, mas não nasceu de novo até hoje não tem vida com Deus, alguém cruza o teu caminho e bota um olho gordo na tua vida, joga uma praga, te dá uma comida que foi apresentada a capeta e não sei o que, pega com certeza. Ah, mas o fulano é da igreja. Ser da igreja não muda nada. Não é ser da igreja, você tem que ser a igreja. E não só da igreja, mas tem que ser a igreja. Amém? Então é para abrir os olhos. Espero que aqui não tenha esse tipo de gente que só vem para a igreja. Mas tem que ser de Deus de verdade. Senão pega tranquilamente. E aquela, em mim não pega porque eu não creio em nada disso. Já está toda macumbada já. Pode ter certeza. Esses que falam, não, em mim não pega porque eu não creio. Aquela que não é de Deus, não é de Deus. Aí ela fala, em mim não pega porque eu não creio nessas coisas não. É, com certeza. O capeta está batendo palma para ela. Porque ela está só se enganando com a sua soberba, o seu orgulho. Em mim não pega porque eu não sei o que, eu não sei o que ela... Isso é soberba e orgulho. Não tem blindagem para quem não é de Deus. Só para deixar claro, não tem blindagem para quem não é de Deus. Amém, pessoal? Aí poderia entrar depois, na intercessão, fulano que não é de Deus, não tem blindagem. Aí vem a luta da intercessão. Mas é uma mensagem para outro dia. Para eu finalizar, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse assunto? Sexta-feira foi o show de perguntas aqui. Foi quase uma vigília da manhã. Só tem que ser pergunta de... Fala besteira tu fala do jovem. Mas se for sério, pode perguntar. Sexta-feira de Atos? Nem lembro mais. Foi herói, Tiago e Pedro. Não, Tiago e Pedro foi na quarta. Foi na quarta. Não tem problema. Alguém tem uma pergunta? Pastor, e nesse caso, alguém tem? Oi? Essa é para outro dia. Deus amaldiçoa? Porque Deuteronômio 28 está escrito um negócio... Ó, vou responder sem responder. Só se você pensar, tu vai achar a resposta. Aqui foi onde a falou, eu briguei com ela e falei que não. Foi aqui, essa parte que ele perguntou. Deuteronômio 28. É porque eu não notei o versículo que está escrito claramente. Esse é o 15. Bota Deuteronômio 28, 15. Rapidamente, né? Ele perguntou, Deus amaldiçoa? Essa daqui, eu já ouvi até gente grande, teólogo, sabe muito mais do que eu da Bíblia. O cara sabe hebraico, grego, sei lá mais o que ele sabe, falar que sim. Eu conheço um famoso, um teólogo famoso, que gosta de falar muito mal das igrejas.
Aí ele falou que Deus coloca a doença e que Deus amaldiçoa assim. Aí ele citou Deuteronômio 28. Não sei se a Yá aprendeu isso com ele, quando eu briguei com ela. Aqui, ó. É o 20. O Senhor mandará sobre ti o quê? Quem é que vai mandar a maldição? Deus amaldiçoa? Que isso aqui, o quê? É erro? Deus amaldiçoa. A pergunta do varão. O vaso de honra é um cristão sincero? Claro que não. Mas esse aqui que está falando da desobediência. Inclusive, que ele perguntou agora, eu pensei numa coisa. Ó, maldição é uma coisa, juízo é outra, consequência dos próprios pecados é outra também. Pode se juntar às vezes, mas nem sempre. Às vezes está só colhendo o mal que plantou, não é a maldição, está colhendo o mal que plantou. Às vezes não, o pecado deu uma brecha e ainda caiu a maldição também. Aí também pode, tem casos que junta. Mas como é que me explica isso aqui? Deus amaldiçoa sim ou não? O Senhor mandará, Deus mandará sobre ti a maldição. Continua, vamos ver se eu vou achar aqui agora rapidinho. O Henrique tá pegando a mensagem de outro dia, Henrique. Ó, vai passando, né? E não é que não, vai passando. Até uma parte que eu vou te explicar. Ó, o Senhor fará pegar em ti a doença, a pestilência. E agora? Até que te consuma da terra a que passas a possuir. Olha aí, o Senhor te ferirá. Ele fala até o nome de alguma doença, com tísica, com febre, com inflamação, com calor ardente, com secura. Muita coisa ruim. Mas não está chegando a parte que eu queria. Mas eu acho que é versículos anteriores. Também depois vai ter. Mas versículos anteriores também acho que vai ter. Entre o 15 e esse 22. Eu vou explicar, ele vai achar e vai botar ali depois. Ó, não vou te responder. Deus amaldiçoa. Eu vou te responder citando o versículo. Do versículo 1 até o 12 desse capítulo, ali fala das bênçãos. Aí ele fala assim, ó, da cabeça aos pés. Do 15 até... Aí vê se você acha essa parte que eu vou falar agora. Do 15 para lá, ele fala das maldições. Só que olha só, ele fala assim, ó, do pé à cabeça. Aqui que eu falei, tu tá errada. Acho que ela leu alguma coisa desse cara e falou, maldição. Aí ela falou, não, tu tá errada, é assim, ó. Olha o que tá escrito aqui, presta atenção, mulher. Fala mulher porque né? Acho que é mulher, né? Ó, achou uma parte que tá escrito isso? Do 1 até o 15, quando fala das bênçãos, ele fala da cabeça aos pés. Ó. Da cabeça aos pés. Do 15 até o final, ele vai repetir várias vezes. A maldição, ele fala dos pés à cabeça. Quem já conseguiu entender? Conseguiu entender? A maldição vem da onde? Perdão, a bênção vem da onde? E a maldição vem da onde? Mas está escrito que é o Senhor que vai fazer isso. Mas não está vindo do alto. Fala que é no português, fala o Senhor, mas não está vindo do alto. E o Senhor está no alto. Agora a bênção ele fala que está vindo do alto. A maldição ele fala que está vindo de baixo. E quem vem de baixo que ele fala? Olha o provérbio, ele fala que o céu está embaixo, o céu está em cima, o inferno está embaixo. E por aí vai. Enfim, já respondi sem responder. Mas outro dia a gente estuda com detalhe essa daí. Outra pergunta? Alguém tem outra pergunta sobre esse assunto? Chegou perto. Desse caso aqui está falando ainda, né? Mesmo caso ainda. A permissão. Aí tem o porquê do hebraico, o tempo verbal da época, para traduzir hoje. Tem a permissiva e tem a causativa. Uma coisa é a causa, outra coisa é a permissão. Ali fala de permissão, não fala de causa. Né? Por que Deus permite? Aí vem a parte da justiça de Deus. Lembramos que Deus é amor, mas às vezes esquecemos que Ele é justo. A justiça de Deus. Se alguém comete o crime
e o juiz perdoa, ele não foi bom, ele foi injusto. Cometeu o crime, tem que pagar pelo crime. Ah, o juiz é bom, olha lá, o fulano matou, roubou e perdoou. Não, o juiz não é bom não, o juiz é corrupto, ele foi injusto. Tem que pagar pelo crime. Deus é justo, tem que pagar pelo crime. Aí vai entrar na outra parte. Ou você deixa Jesus pagar, aí tu escapa, ou tu não deixa ele pagar, que vai ter que pagar você. Aí vem a parte da permissão de Deus, porque você não deixou Jesus pagar para você. Quem está conseguindo mais ou entender? Vai para outro dia, mas é forte isso aí. É forte. Mas perguntas? Quer dizer, lá pergunta? Lembra disso? Lá pergunta. Mas não, vou terminar então. Abra aí agora em Gálatas capítulo 3. Vou terminar aqui, Gálatas 3. E vou deixar em aberto para explicar isso aqui com mais detalhes. Depois, vou explicar agora, mas com mais detalhes depois. Gálatas 3. Mas quem entendeu até onde foi falado? Entendeu até o que deu para falar aqui? Deu para entender? Ótimo. Gálatas 3, para finalizar a nossa mensagem. Sexta-feira foi até melhor, porque foi muita pergunta que fizeram, fui pensando na hora. E foi um negócio, algumas coisas que a gente às vezes não lembra ou não pensou. Aí a pessoa está passando, perguntou. Gálatas 3. Para finalizar, 3, versículo, vou ler do 1 em diante, vou ler rapidinho, sem demorar. Vou direto na TV, quem quiser acompanhar na TV. 3:1 fala assim, ó insensatos Gálatas, uma bronca que ele está dando para os crentes de Gálatas. Quem vos fascinou, enfeitiçou, enganou para não obedecer mais à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Já preguei sobre Jesus, que vocês abandonaram essa fé. Aí ele pergunta, eu só quero saber isso de vocês. Vocês receberam o batismo com o Espírito Santo pelas obras da lei, Antigo Testamento, ou pela pregação da fé, Novo Testamento? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vão acabar agora na carne? Será em vão que eu tenha sofrido tanto por vocês? Se é que isso também não foi em vão. Aí ele pergunta de novo, aquele que batiza com o Espírito Santo e que opera maravilhas entre vós, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É graça ou é lei? Aí ele vai falar agora do que a gente está falando aqui, ó. Assim como Abraão, homem que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de... Então, quem são os filhos espirituais de Abraão? Os que são da fé. Só para deixar claro, os que são da fé em Jesus Cristo. Tá? Já vou falar daqui a pouco isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus haveria de justificar pela fé nós, os gentios, ele anunciou primeiro o evangelho para quem? Por isso que eu falei, Abraão, Isaac, Jacó, José, viveram o que a gente vive hoje. Ó. Por isso que na lei falou que seria amaldiçoado e eles não foram. Pelo contrário, lembra quando Abraão ainda errou, com medo? Ele mentiu, falando que a esposa era prima que ele falou? Não, não é prima não, prima ela era. Ele falou, era, sei lá, era irmã, não falou que era irmã, não é isso? Não, o que ele falou que eu não lembro? Falou que era conhecida, sei lá, minha amiga, minha vizinha. Ele falou isso? Foi a irmã que ele falou, não é isso mesmo. Agora, ele falou, minha irmã, é porque ela era minha irmã, agora eu lembrei. É minha irmã. Aí achou que não era casado, porque era irmã, mas era minha irmã, na verdade. Aí o faraó olhou para a mulher dele, era um mulherão, e falou, já que é irmã, é o cunhado. É cunhado que fala? É cunhado, né? Aí botou os olhos na mulher, só dele botar os olhos. Inocente, tá? O cara lá era inocente, Abimeleque, né? Falou, não, o Abimeleque. Inocente. Ele chegou e botou o olho e falou, então vou querer casar com ela. Aí Deus foi lá e tomou resumindo, Deus tomou as dores de Abraão, falando, se tu tocar nessa mulher, tu vai ser amaldiçoado tua nação toda. Falou, mas que é isso? Porque ela é mulher de Abraão. Mas ele falou que era irmã. Ele falou meia verdade, ele não falou que era a mulher dele, não sabe, eu sou inocente na história, né? Mas não toca nela não. Deus falou, mas não toca nela não. Ele falou, Abraão, tu mentiu para mim? Tu falou que a mulher era tua irmã e não falou que era tua esposa? E não sei o quê?
quase que Deus me castigou por causa disso, quase que eu tive problema desnecessário, sendo inocente. Deus falou assim, porque eu sabia que tu era inocente, eu não fiz nada. Mas estou te avisando agora para tu não errar à toa. Aí ainda falou assim, faz o seguinte, toma aqui um ouro, uma prata, ficou até com medo do Abraão, toma aqui ouro, prata, vai embora daqui, vai daqui, rapaz, que o negócio é sério. Deus tinha um zelo sobrenatural sobre ele, né? É incrível isso. Aí ele fala, esses que são da fé em Jesus são os filhos de Abraão, mesma bênção para nós, porque Deus deu para ele o evangelho. Continua. Dizendo, aí é para nós, todas as nações serão benditas em ti. Isso inclui nós agora. Acabamos de ler em Gênesis 12 isso. De sorte que os que são da fé são benditos igual ao crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de quê, igreja? Da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ou seja, uma coisa boa, por mérito ninguém será justificado. Eu, como pastor, sou pastor desde 2014, 12 anos então, né? Então os irmãos aqui que devem ter visto mais do que eu isso, faz a obra há mais tempo do que eu. Por exemplo, eu já vi muita gente dizer, pastor, mas por que eu sou uma pessoa tão boazinha? Então, faço mal para ninguém, devo ninguém, sou bom, minha mãe e meu pai me ensinou, sempre fui íntegro, correto. E que essas coisas acontecem comigo? E que o fulano jogou um negócio, outro era inveja, não sei o que fez isso, e tá tudo pegando em mim. Não houve coisa assim parecida, mais ou menos isso, né? Já ouvi muito isso. E talvez quando você não conhece ainda sobre o mundo espiritual que a palavra ensina, você pode pensar, não, mas fulano é tão bonzinho, coitado. Fulano é tão gente boa e sofre tanto, acontece isso, isso e isso. Sabe por quê? Está escrito ali, aqui ele bota de uma outra forma. É evidente, é claro, pela lei, ou seja, por obras. Ninguém é justificado diante de Deus. Não é porque você é uma pessoa boa que a sua bondade blindou você. Não é porque você é uma pessoa honesta e correta que a sua honestidade e retidão blindou você. Então pode ser desonesto. Se for desonesto e fizer besteira, aí piora mais ainda, porque aí tem mais portas ainda abertas para o inimigo, mais legalidade ainda. Mas se você for honesto e correto, diante dos homens, isso é bom para você, mas no mundo espiritual não te protege. Entendeu? No mundo espiritual isso não te protege. Tem muita gente boa, honesta e correta que agora está no inferno. Morreu e se perdeu na eternidade. Porque ninguém pela lei, pelas obras, será justificado diante de Deus. Não existe... porque eu sou bom. Não, isso não te protege de nada. Você não tem que ser apenas bom. E bom segundo o nosso padrão, né? Não é nenhum de Deus, é de nós, o nosso mesmo. Você tem que ser de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho assim, não basta... Fala aí. Não basta ser bom, ser honesto, ser correto. Você precisa ser de Deus. Tem muita gente boa, enmacumbada, enfeitiçada, endemoniada, comendo pão que o diabo amassou. Gente boa que está com doenças que são speed de enfermidade. Gente boa que a vida financeira não vai para frente, porque o capeta amarrocha as finanças dela. Gente boa que está tudo dando errado, mas ela é boa. Ela é correta, ela é íntegra, ela é honesta, mas a vida está um caos. Porque ninguém é justificado pelo que faz. Então, se ela for pior, se ela for ruim, aí é pior ainda para ela. Lembra que a gente leu isso aqui semana passada falando da morte? Eclesiastes falando assim, por que você ia para o mal e ia apressar a tua morte? Aí vai morrer mais cedo ainda. Piora mais ainda.
Agora, a blindagem é para quem é de Deus. Amém, pessoal? Essa blindagem, essa justificação que anula qualquer tipo de brecha, de legalidade, é somente para quem é de Deus. Não é para quem é evangélico, católico, pastor, obreiro, é para quem é de Deus de verdade. Aí vamos terminar, vai lá, versículo seguinte, vai continuando. Ninguém é justificado porque o justo, olha lá, o profeta já tinha anunciado, o justo viverá pela fé. Continua. Ora, a lei não procede da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo, olha que bonito, nos resgatou do que, igreja? Da maldição da lei. Aquilo que a gente acabou de ler, Deuteronômio 28, algumas coisas que a gente leu ali, ele falou, Cristo já nos tirou disso, já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Depois pode ler todo esse capítulo 3 aí, que ele fala muita coisa boa. Mas, então ele fala dessa justificação. Ah, Deus prometeu para Abraão sua descendência, mas eu não sei se eu sou descendente de Abraão. É, pela fé você é. Tem os descendentes da carne, literal, e tem os descendentes, filhos espirituais, filhos na fé. Abraão é o pai da fé. Nós somos seus filhos na fé. Amém? Aí somos justificados pelo Senhor. A maldição, aí ele fala, Cristo nos resgatou da maldição. Agora, beleza, nos resgatou da maldição, mas dá ainda para um cristão ser amaldiçoado depois que já foi resgatado? Um cristão? Lê isso aqui, agora vamos mais uma pergunta. Dá para um cristão ser amaldiçoado, sim ou não? Sim ou não? Cristo resgatou a maldição da lei. E como é que você me explica Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo? Ele fala para cristão isso. Pastor, quanto mais a sua pergunta, pior fica. Hã? O pecado. Aí o cristão que peca é amaldiçoado? Consequência, né? Uma boa resposta, hein? Não é que é a maldição, é pecado, é consequência do pecado. E aí? Tem muita coisa boa, né? Não dê lugar ao diabo, mas ele falou, ali é para cristão que ele falou, Efésios 4. Ele não falou para o mundo, o lugar já está liberado para o diabo. Para o cristão ele falou, não vai dar lugar de novo para ele não, né? É algo a se pensar. Na semana que vem, Santa Ceia. Eu devo trazer uma palavra para você, continuando daqui. Preste atenção que eu vou te falar agora. Essa palavra talvez você nunca ouviu. Essa revelação não foi nem minha. Não foi direto que Deus me deu, não. Eu li no livro, há uns anos atrás. Mas eu nunca até hoje ouvi alguém falar sobre isso. Mas pensa numa revelação impactante sobre esse assunto aqui. Dessa revelação, desse livro que eu li, foi da onde eu tirei essa frase, você é inamaldiçoável. Não está no livro não, né? Lógico, né? Porque essa palavra não existe, mas eu criei essa palavra aí. Você já aprendeu uma vez, não sei se você já sabe sobre isso, se alguém sabe sobre isso. Em Números 23, finalizando a pregação, já preparando para a próxima. Em Números 23, Balaque, ele paga para Balaão amaldiçoar Israel. E quando ele abre a boca para tentar amaldiçoar, ele acaba abençoando. É algo assim, até bem estranho que acontece ali. Até hoje é difícil saber se Balaão era profeta ou era bruxo. É meio confuso, né? Da hora que parece profeta, da hora que parece bruxo. Mas abençoou. Mas você já ouviu falar sobre o que Balaão viu lá no monte? Ele estava na montanha, olhando lá para o arraial, lá embaixo. Alguém já ouviu falar sobre o que ele viu lá embaixo? Está na Bíblia escrito isso. Oculto. É um tesouro oculto. É muito forte. Muito forte. Vou falar, mas depois eu explico um detalhe. Balaão viu a cruz.
Balaão viu a cruz? Viu. Já viu alguma vez, ou você já foi numa formatura da aeronáutica, ou já viu algo do tipo, e quando você está embaixo, você vê assim, só o povo. Mas quando você olha de cima para baixo, às vezes tem uma palavra, tem um desenho escrito. Já viu isso do tipo? Já viu algo assim do tipo? Na aeronáutica, por exemplo, embaixo tu vê povo. Em cima, tu vê eles estão parados, formando o símbolo da aeronáutica. Aquela espada, aquela asa, aquele símbolo. Não é assim? De baixo tu vê uma coisa. Às vezes de cima tem uma palavra escrita, a pessoa está acampada, parada, em posição, que de baixo não vê nada, mas de cima tu vê algo escrito. Deus colocou, lá em número, não sei se é número 6, 7, por ali. Deus colocou o arraial e falou, olha, eu quero o arraial aqui, eu quero essas nações aqui, eu quero essas aqui, 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 aqui. E quando olha de cima, forma uma cruz. Balaão lá na montanha, olhou lá para baixo, para jogar a maldição. Aí viu a cruz e não pôde jogar a maldição. Porque alguém já seria amaldiçoado na cruz no lugar. Isso é muito forte. E ó, ainda mais forte. Balaão foi jogar maldição. Israel sabia que Balaão estava lá querendo jogar maldição, sim ou não? Sabia de nada. Israel orou, está amarrada a maldição de Balaão, orou? E ainda assim nada pegou. Eles não sabiam, nem oraram, e ainda assim estavam protegidos. Você nem sabe o que estão tentando fazer. Você nem sabe quem é o Balaão de hoje. Mas ainda que você não saiba e nem está orando por isso, você continua blindado por causa de alguém que morreu na cruz. Por você. Isso é muito forte. Aí eu lembrei de uma historinha que é mentira. É mentira. Até, também ouvi de obreiro. Obreiro ou raça, né? Ouvi de obreiro, a história. E muito crente gosta de contar essa história. Qual é a história? Ó, tem um fulano que todo dia quando saía de casa, ele orava. Já viu essa história assim? Ele orava antes de sair. E tinha um bandido que via ele e queria roubá-lo. Só que não conseguia. Aí teve um dia que o fulano saiu de casa e esqueceu de orar. Aí o bandido foi lá, roubou ele. E falou ainda para ele, rapaz, estou tentando te roubar um mês já e não consigo, não sei porquê. Hoje eu consegui. Aí o crente falou, é porque hoje eu não orei. Aí é uma história, tá vendo? Tem que orar, é uma historinha, né? Tem que orar mais. Aí quer dizer, então, quando não oro, não tem blindagem mais. Que eu esqueci de orar, então o capeta me pega. É cada coisa que a pessoa inventa, mas que é antibíblico. Alguém já viu essa historinha, mais ou menos? Já ouviu essa historinha? Eu ouvi, o obreiro que me contou essa história. Um obreiro homem, não é daqui não. Não é que me contou essa história. Aí na época eu ouvi e tudo mais, falei, interessante. Hoje que eu estou um pouquinho, é muito tempo isso. Hoje que eu aprendi um pouco mais, eu falei, tá errado isso aí. Isso aí tá errado. Agora eu falaria, tá errado. Outra coisa, isso aqui é a pior de todas. Vou terminar agora eu termino. Essa é a pior de todas. Isso aqui eu vi na internet há anos atrás, YouTube, um pastor. Por isso que eu falo, tem que parar de ficar ouvindo certos pastores, que vai gerar uma confusão mental. Tem gente que tem cabeça boa até para ouvir um monte de coisa, que ela sabe discernir. Ela é uma exceção, a maioria não. A maioria vai ficar confusa. Então a recomendação é você tomar cuidado com isso. Mas ele falou assim, ele era bruxo, hoje ele é pastor. Ele era bruxo na África, sei lá da onde, da África, e ele contou que ele não gostava dos crentes. Aí ele fazia macumba, as bruxarias dele lá, melhor dizendo, contra os crentes. Só que teve uma hora que ele foi fazer contra um crente e não pegava. Aí não soube o porquê que não pegou. Aí foi fazer contra outro crente, pegou, depois fez com o outro e não pegou de novo, um outro crente. Aí esse pastor fala assim, ó, até que eu descobri que todos os crentes que não guardavam o sábado, a macumba pegava. E todos os crentes que guardam o sábado, a macumba não pega. Meu irmão, eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva. Esse pastor na minha frente, eu acho que eu saía no tapa com ele. Eu falava, filho do capeta, miserável, endemoniado. Não preciso nem falar que pastor de qual igreja que ele é, né?
Aonde que guardar sábado protege macumba? Que pastor miserável. Miserável, endemoniado. Tudo, ele mente na cara de pau para poder trazer para a igreja dele e falar que todas as outras são falsas. É um endemoniado, é um perturbado. Se bobear, é bruxo até hoje com título de pastor. Mas fiquei falando sério. Eu não assisti mais. Eu comecei ali, acho que estava escrito assim, testemunho do ex-bruxo. Aí eu falei, deixa eu ver, tem nada pra fazer? Tem muitos anos. Era Vexeta ainda. Aí eu fui assistir. Aí quando chegou nessa parte, eu tirei, mas com muita raiva desse cara. Aí a pessoa que não entende, então eu tenho que sair da graça. Eu vou sair da batismo, vou sair da assembleia e vou lá para essa igreja, porque só essa guarda o sábado. Meu Deus do céu. Aonde é que estava escrito que todos que guardam o sábado foram resgatados da maldição da lei? Pelo contrário, um monte de guardava o sábado está debaixo de maldição. Aqui ainda diz o contrário, né? Aqui diz, os que estão debaixo da lei que estão debaixo de maldição. A ideia é pior, é o contrário isso aqui. É o contrário. Não é cada coisa que inventa. Mas tem pessoa que crê nisso. O cara era bruxo, agora é pastor, ele contou a história. Tudo é assim, né? Só contar uma boa história que a pessoa começa a acreditar. E não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém? Não estou falando que são todos os pastores dessa igreja que é assim, nem essa igreja. Não estou falando isso não. Estou falando daquele cara. Aquele cara é um perturbado. Aquele é um endemoniado. Os outros eu não sei. Ele é daquele jeito. Amém? Agora, a demais igreja, ela é Deus. Cada um cuida da sua vida. Quem entendeu a palavra de hoje? Guarda essa palavra no seu coração. Eu já só o começo. Respondi algumas perguntas, outros ainda estão meio na dúvida. Nas próximas semanas a gente vai se aprofundando até você entender muito bem sobre a bênção, a maldição, se libertar de todo tipo de culpa, condenação e mentira do capeta e ter uma fé mais firme na palavra de Deus. Amém, pessoal? Vamos orar e falar com Deus em nome de Jesus? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vanessa, tu desconectou o teu Bluetooth? Eu tentei conectar aqui, não estava conseguindo não. Agora conectou, agora foi. Assim que tu saiu eu tentei, mas não consegui. Quero fazer uma oração com você na palavra de Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Graças a Deus. Vou colocar uma canção, eu acho que você talvez não conheça, você não conhece essa canção ainda, mas medita na letra dessa palavra e depois a gente continua orando em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma canção nova. Tua voz encontrou meu coração. Não ouvi palavras lançadas ao vento, não. Era o céu chamando pelo meu nome. Era a vida vencendo a escuridão. Como chuva sobre a terra seca, cada promessa começou a florescer. Onde havia medo, nasceu esperança. Pois tua palavra me faz viver. Tua palavra me faz viver. Não é letra, não é tradição. Não é letra, não é tradição. É o teu Espírito em ação. É o teu Espírito em ação. Opera em mim a tua palavra. A tua palavra, como semente em boa terra lançada. Tudo aquilo que o Senhor falou. Que o Senhor falou.
voltará sem cumprir. Pede para Ele: transforma o meu coração. Nascer em mim uma nova canção. Não é apenas informação, mas transformação do coração. É a tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva e poderosa, Mais forte que a dor e a solidão. forte que a dor e a solidão. Quebra correntes, cura feridas. Correntes, cura ferida, Acende outra vez meu coração. acende outra vez meu coração. Cada promessa permanece firme, Permanece firme, que o tempo nunca pode apagar. o nunca pode apagar. Quem a recebe pela fé, Pela fé, aprende a descansar, descansa, porque Deus sempre vai realizar. sempre vai realizar. Eu creio, Eu creio, por isso viverei, por isso vencerei. toda promessa florescerá, toda palavra se cumprirá. Céus e terra podem passar, mas tua palavra se cumprirá. Eu sei, ela jamais falhará. Em mim a tua palavra, como semente em boa terra lançada. Tudo aquilo que o Senhor falou jamais voltará sem se cumprir. Transforma o meu coração, nascer em mim uma nova canção. O Evangelho Não é apenas informação, mas transformação. do coração. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença. E é o que nós aprendemos hoje. Existe muita tradição, existe muito até ensinamentos e doutrinas, mas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Como a canção declara: opera em mim a tua palavra. Nós não estamos aqui para aprender coisas do homem, da religião, muito menos aprender errado aquilo que está contrário à palavra do Senhor. Nós queremos a tua boa, viva e eficaz palavra operando em nossos corações e em nossas vidas. O Senhor já nos abençoou, e como o próprio Espírito diz: como amaldiçoarei aquele que Deus abençoou ou aquele que Deus não amaldiçoou? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Pai, eu oro apresentando todo o teu povo que aqui se encontra. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, meu Deus, pelo conhecimento da tua palavra, já não há mais por que ter culpa, já não há mais por que ter medo, estar debaixo de opressão, ou crer numa maldição, numa condenação, algo tão antigo, meu Deus, mas que às vezes ainda está na mente da pessoa, ainda está no coração da pessoa, e ela tem dúvida, ela tem medo, ela acha que quando algo aconteceu é por causa de um pecado passado que talvez não foi perdoado, mas, meu Deus, quem está em Cristo Jesus, eis que tudo já se fez novo na sua vida, declara a palavra do Senhor. É hora de assumir a palavra, Deus, como verdade. É hora de clamar: opera em mim a tua palavra, Senhor. E a tua palavra declara que Cristo já me resgatou da maldição da lei.
E a maldição da lei fala de doenças, a maldição da lei fala de problemas no casamento, na família, na saúde, na vida financeira, mas em Cristo Jesus já fomos resgatados. Todos esses males e essas maldições já foram tiradas de sobre a nossa vida. E como está no versículo 14, aí não só fomos resgatados da maldição, mas o Senhor já nos abençoou com as bênçãos de Abraão. É bendito na entrada, bendito na saída, é abençoado na cidade, no campo, aonde colocar a mão prosperará, aonde colocar a planta dos teus pés, o Senhor te dará o domínio, a herança daquele ambiente, daquela casa, daquele local. É bênção de Deus sobre a nossa vida. Espírito de Deus vai sondando a tua igreja nessa manhã, visitando cada área da nossa vida, e em nome de Jesus, aonde havia legalidades, aonde havia brechas, aonde havia, meu Deus, crenças erradas, entendimento errado, culpa, medo, condenação, ansiedade, opressão, desânimo, em nome de Jesus eu repreendo. Como igreja do Senhor, nós repreendemos todas as portas do inferno, em nome de Jesus Cristo, e ordenamos: mal, sai da nossa vida agora. Sai da nossa casa, da nossa mente, vai embora todo medo, toda culpa, toda opressão, todo desânimo, toda mentira de Satanás. Repreendemos em nome de Jesus Cristo e ordenamos em nome de Jesus todo mal. Sai da mente, sai da alma, sai da casa, sai da família, sai do pensamento agora, em nome de Jesus. Todo mal saia e não volte nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos para o alto, continue em espírito de oração diante da presença do nosso Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meu Deus, não queremos religião, não queremos letra, não queremos lei, nós queremos a Tua palavra operando em nossas vidas, operando em nossos corações. E a palavra declara que fomos resgatados da maldição da lei. E é muita coisa. A maldição é em todas as áreas da vida, ou seja, todas as áreas da nossa vida já foram resgatadas pelo poder de Deus, pela obra consumada de Jesus Cristo naquela cruz. Hoje nós reivindicamos a palavra do Senhor sobre a nossa vida, reivindicamos as tuas promessas. Aleluia. Fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, como a chuva sobre a terra seca. Cada promessa começou a florescer, já começou a florescer na tua vida em nome de Jesus. Onde havia medo, agora nasceu esperança, pois a tua palavra me faz viver. Não é letra, não é tradição, é o teu Espírito em ação. Pede para Ele: opera em mim a tua palavra. A tua palavra, como semente boa terra lançada, tudo aquilo que o Senhor falou, mas voltará sem cumprir. Transforma o meu coração, faz nascer em mim uma nova canção. O Evangelho não é apenas informação, mas transformação do coração. Aleluia! A tua palavra é viva e poderosa, mais forte que a dor e a solidão.
dor e a solidão. Ela quebra correntes, ela cura feridas. Cura feridas. Acende outra vez meu coração. Acende outra vez meu coração. Cada promessa permanece firme. Permanece firme. E o tempo nunca pode apagar. Nunca pode apagar. Quem a recebe pela fé aprende a descansar, porque Deus sempre vai realizar. Eu creio. Por isso vive, por isso vai ser. Toda promessa florescerá. Toda palavra se cumprirá. Céus e terra podem passar, mas tua palavra se cumprirá. Eu sei, ela jamais falhará. Opera em mim a tua palavra. A tua palavra, como semente em boa terra lançada, tudo aquilo que o Senhor falou jamais voltará sem se cumprir. Transforma o meu coração, faz nascer em mim uma nova canção. O Evangelho não é apenas uma informação, mas transformação do coração. Diga-se comigo, o Evangelho não é apenas informação, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E eu creio. Por isso, todas as áreas da minha vida já foram salvas e alcançadas pela tua graça. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus? Glória a Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Glória a Deus. Me dá mais alguns minutinhos, já vou te liberar. Obreiros, por favor, passem para mim o envelope do dízimo e o envelope da oferta. Envelope do dízimo e envelope da oferta. Pastor, eu preciso do meu envelope de dízimo ou de oferta para hoje ou para outro dia. Quem precisar, só levantar a sua mão, pedir que os obreiros vão te entregar. Pessoal de casa que nos acompanha, quiser fazer a sua oferta ou devolver o seu dízimo, as contas vão passar aí na tela. Sempre o nome da igreja, sempre o nome da igreja. O Pix, tudo é nome da igreja. Passar o cartão, sai o comprovante, o nome da igreja. Sempre atenta para isso. Glória a Deus. Quem gostou dessa canção? Quem gostou da música? O louvor é bíblico? É espiritual? A letra é forte ou não é? Sabe quem escreveu? Eu. Tô falando sério. Já eu falo com você sobre isso. Tô falando sério. Eu escrevi. Hã? Essa canção, eu preguei ela aqui, tá aqui anotado. Dia 5 de junho de 2026. Eu preguei na sexta-feira. Não, aliás, não sei se era sexta, né? Foi a terceira pregação de junho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Essa canção é dessa letra, desse versículo. E lógico que tem mais versículos ali também, né? Já eu falo com você sobre isso. Pois é, né? Só não tenho voz para cantar. Aí quem sabe fazendo uma aula de canto melhora, né? Às vezes falta fazer uma aula de canto, pode ser que melhore. Eu chorei, tem música aqui que eu tô chorando de ouvir essa música. Essa é uma delas. Como a gente falou sobre isso, né? Bênção, maldição, muita coisa na igreja que é tradição, é do homem. Isso aqui não, eu quero que opere em mim a palavra de Deus. Eu não quero que o homem está inventando, não é para dar no poste, é para dar no homem. Que dê no poste ou em tu, mas em mim não.
O homem inventa cada coisa na igreja, né? E atrapalhando a obra de Deus. Pegando carga dos outros, mas não é carga dos outros. Eu não sou espírita, sou cristão. Eu estou expulsando dos outros, estou mandando, tirando para mim, não. Eu escrevi já 12 canções. Em 2 dias, sexta e sábado. Escrevi mesmo, vou te falar que eu escrevi, tô falando. Com a ajuda, não sozinho, mas escrevi mesmo. Por isso que tem umas partes que não encaixam no tempo musical, porque eu não sei de música, eu não entendo de música, né? Eu tenho um aplicativo que cria música. Eu escrevo. Aí, como eu não entendo muito, aí tem hora que ele tem que dar um negocinho, eu vou encaixar no tempo da música, né? Mas a letra, a pregação foi minha. Eu preguei, escrevi e botei em música. Mais alguém? Algum envelope? Pode guardar os envelopes então? Glória a Deus. Segura o seu dízimo, sua oferta, seu voto, seu alvo, sua fidelidade. Segura nas suas mãos. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu faço uma breve oração pela tua igreja, ali apresentando dizimistas, ofertantes, colunas, patrocinadores, que o Senhor receba da nossa fidelidade e que o devorador seja repreendido no nome de Jesus. Prospera o teu povo, Senhor. Derrama essa graça. Uma das bênçãos de Abraão que está sobre a nossa vida é a prosperidade financeira. Ela está sobre nós e que assim seja no nome de Jesus. Amém. Pode passar? Coloque aí dentro. Pessoal de casa, curte, comenta e compartilha. E amanhã à noite tem live, 8 horas da noite no YouTube. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau. Amanhã, que de manhã tem culto, à noite tem live. Terça-feira também tem live, 8 horas da noite.